Voltamos com o Vida Ativa, com o Márcio Aldecoa. Mais qualidade de vida para o seu dia a dia. Estamos de volta com o programa Vida Ativa. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre o futebol. Estaremos aqui, como eu já disse, com a presença do nosso professor de Educação Física, Marco Antônio Uzunian. De onde veio esse sobrenome, Marcão? Sobrenome Armênio. Armênio, aí. Obrigado pela participação mais uma vez, com o Eduardo Souza, que é psicólogo, o nosso amigo Alan Nascimento e o nosso amigo jornalista Raoni Pacheco. Boa tarde, Pachecão. Tudo certo aí? Tranquilo, Marcião. E aí, galera? Tudo tranquilo aí? Sossegado? Vamos aí para mais um programa de um tema que eu gosto, futebol. Até Fernando Bela mandou o seu WhatsApp aqui para participar. Grande Fernando Bela, um abraço para o Fernando Bela. Grande Fernando Bela, que está aí na escuta do programa, aí manda um abraço para todo mundo. Então vamos ao tema do dia. Hoje nem teremos o bloco Info Saúde, Márcio, porque esse tema é muito abrangente. Tenho certeza que vai gerar muitas opiniões aí, e é um tema que serve de alerta para todo mundo, tá certo, Marcião? Tá certo, não vai deixar de ser também um blocão Info Saúde, só que com um tema aí específico do futebol. Bom, nós estamos aqui com o Marco. O Marcão fez uma pesquisa sobre futebol, não é isso, Marcão? Pode falar. Exatamente. Eu começo citando uma frase muito importante do professor doutor Ubiratan Silva Alves, que diz: o esporte é uma atividade que o ser humano pratica com regras próprias, organizada e institucionalizada internacionalmente, sujeita a mudanças de comportamento. Essa palavra é uma palavra-chave, viu, Márcio? Com certeza. E falando um pouquinho de comportamento, vamos falar aqui com o Eduardo Souza. Eduardo, você trabalha com esporte também, com futebol diretamente? Como é que funciona aí? Fala um pouquinho sobre você. Isso mesmo, Márcio. Eu sou psicólogo do esporte, especializado no esporte, e trabalho sobretudo com artes marciais, com taekwondistas, karatecas, né, judocas, praticantes do Shu também. Legal, obrigado pela participação. E falando um pouquinho de taekwondo, vamos falar aqui com o nosso amigo Alan Nascimento. Boa tarde, Alan, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Marcelo? Beleza. E interessante a pauta que nós estamos trazendo hoje aqui no Vida Ativa, né? Sobre a questão do esporte, se é saúde ou não. Né? Exatamente, é o que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Eu já vou mandar a primeira pergunta aqui pro Marcão aqui. Marcão, como é que surgiu a ideia de a gente fazer essa pesquisa? A pesquisa, na verdade, fala se o futebol realmente é positivo e o que está acontecendo com esse esporte que, eu vou dizer aqui, era mais amado pelos brasileiros e as suas influências no dia a dia. Marcão, de onde surgiu essa ideia? Conta pra nós aí. Pois é, Márcio, essa ideia partiu, além da minha contribuição, da contribuição do professor doutor Marcelo Luiz Marquesi, da professora mestra Luciene Teixeira Diniz e do professor especialista em futebol e futsal Bruno Leonardo Golini. Isso, na verdade, sempre me inquietou. Essa agressividade apresentada durante as práticas de esporte amador e profissional sempre chamou minha atenção durante a graduação. E isso fez com que eu buscasse informações que pudessem responder estas minhas inquietações. Da onde vinha, de onde partia essa agressividade. Dessa história de mudanças de comportamento baseadas no esporte, eu fui atrás. De onde está partindo tudo isso, né? Foi essa a minha válvula propulsora, vamos dizer assim, para que eu buscasse essas respostas. Entendi. Ô Alan, conta aqui um pouquinho para nós. Você recebe aí no taekwondo muita gente que é oriunda do futebol ou até que continua jogando futebol, mas pela agressividade que a gente está vendo hoje no futebol, o cara fala, opa, preciso fazer alguma arte marcial aí, eu vou fazer o taekwondo? Que existe muito taekwondista que joga futebol, tem um monte. Mas uma coisa que eu tenho certeza, não é por conta da agressividade que tem dentro do futebol, não. O pessoal vem pro taekwondo mesmo em busca mais de concentração, centralizar e partir com o futebol mesmo como um esporte de massa do nosso país, né, que Sim. É a paixão nacional. Mesmo que a gente veja que está acontecendo algumas coisas no futebol, a paixão do brasileiro ainda é o futebol, e a galera continua jogando a sua peladinha. Sempre acontecem as brigas, a gente escuta os casos de briga no campo, na quadra, mas é mais pelo esporte mesmo, não que eles buscaram taekwondo por conta dessa questão de briga dentro das quadras ou dos campos. O que é muito interessante aí, gostaria de até ouvir a opinião do Eduardo, é que assim, né, a gente percebe que quem vai para a arte marcial, seja taekwondo, seja karatê, né, ou a filosofia da pessoa nunca é a violência.
né, ele vai, como você mesmo disse, Alan, aí com esse intuito de concentração, de prática de atividade física. E no futebol, a gente não vê isso, não é, Marcão? Não é, Eduardo? A gente percebe, como você mesmo, o Alan disse, acontece algumas brigas, aquela coisa do, né, tem sempre o bolo do deixa disso, tem aquela coisa. Ô, Eduardo, qual é a sua visão psicológica? Por que você acha que acontece isso? Márcio, o futebol, como já citado anteriormente, ele já foi usado até como meio político para se alcançar as pessoas, né? Continua, né? Continua muito fortemente. Esses dias mesmo eu me deparei com uma discussão que parecia jogo de futebol, parecia torcida de futebol. Eu dei minha opinião sobre a questão da maioridade penal. Sim. E aí, do dia para a noite, eu virei esquerdopata, fundamentalista. Fundamentalista. Então, nós percebemos isso, que a sociedade vem adquirindo características de time de futebol. Desde as eleições passadas nós tivemos isso, Sim, né? Sim, com certeza. E a arte marcial, ela, de certa forma, ela repudia a questão da agressividade com o outro. Ela já contém, né, ela sublima, como nós psicólogos gostamos de falar, né? Sim. Essa questão agressiva com o outro. Entendi. Né? Marcão, fala para nós aqui, quanto tempo demorou para você fazer essa pesquisa, esse trabalho, e quantas pessoas participaram desse seu projeto aí, Marcão? Olha, Márcio, então, essa pesquisa levou cerca de 1 ano para ser concluída. Eu fui in loco, eu fui a campo, literalmente, acompanhar as partidas de futebol amador. E, claro, baseada na revisão bibliográfica que foi apresentada nesse documento, eu acompanhei também jogos profissionais. Não ao vivo, mas eu analisava a agressividade direta e indireta dos atletas e das pessoas, dos amadores, cuja prática eu acompanhei durante esse período de 1 ano, né? E essa pesquisa, o que ela apontou realmente esse estudo, Marcão? Pergunta brilhante, né, Márcio? Muito obrigado. Essa pesquisa apontou que a agressividade direta, ou seja, a agressividade ruim, a hostil, a reativa, ela ocorre por conta do desconhecimento das regras do jogo, por conta da perda de status social num código binário da vitória-derrota e por conta também da influência das torcidas que acompanham essas partidas amadoras e profissionais. Me fala que essas partidas que você acompanhou, eu me lembro que eu comentei com o Raoni alguma coisa, ele também me falou alguma coisa. Você também acompanhou partida dentro de empresa? Exatamente. Eu fiz um estágio e acompanhei durante 1 ano 2 campeonatos, um no primeiro semestre e outro no segundo. Acompanhei todas as partidas desse campeonato e pude, infelizmente, ver ao vivo a agressividade direta sendo apresentada também por esses fatores já citados pela ciência, pela literatura. A perda de status social, o desconhecimento das regras do jogo e a influência das torcidas que naquela cervejinha ou outra acaba provocando os adversários e os amigos e por aí vai. Legal. Para chegar nessa conclusão, você pesquisou quais pontos? Por exemplo, o futebol entre amigos, a gente já colocou aqui colaborador de empresa, mas foram só essas. E dentro dessas, aonde você percebeu mais violência? Foi na empresa, foi no amador ou foi no profissional? Então, a essência da pesquisa é a psicologia do esporte, né? Certo. Coisa que nós, professores de educação física, temos na graduação, essa disciplina. E eu percebi com uma larga escala a violência e a agressividade nas partidas amadoras mesmo. O atleta, quando eu digo atleta, eu já estou dizendo que ele é profissional, né? O atleta, ele tem um controle emocional maior do que o famoso atleta de fim de semana e por aí vai. Foi isso que eu constatei. Entendi. Junto com os demais autores, claro. Ô Eduardo, nessa questão psicológica, a gente tá, né, o Marcão aqui, desculpa te falar, Marcão, tudo bem, Marcão? Tranquilo? Então tá bom. O Marcão tá colocando aqui que o pessoal que é atleta formado, vamos assim dizer, ele tem teoricamente uma preparação psicológica melhor. Você tem conhecimento de equipes de futebol que hoje contam com um psicólogo na comissão técnica? Eu vou me permitir chamar ele de Marcão também. Tá? Por favor, fique à vontade. O Marcão, junto com a equipe dele, fizeram uma pesquisa que eu achei brilhante. Vou parabenizá-los, né? No Brasil, é difícil você encontrar as equipes principais com uma questão do psicólogo do esporte. A seleção brasileira contratou um engenheiro motivador. Então, como é que é? Engenheiro motivador? Isso, é isso mesmo? Engenheiro motivador, que já fez outros trabalhos com o técnico Dunga, né, na equipe principal, e também levou o apresentador Dória Júnior, se não me engano, né? Então ele faz algumas preleções antes da partida, né? No meu modo de ver, se não é o mais adequado.
Eu quero citar, já que nós estamos próximos de uma data muito importante, do 7-1, que a seleção da Alemanha ela tem um trabalho brilhante há 10 anos lá fora, com uma equipe de psicólogos esportivos que vem desde a base da seleção alemã até a principal. Além disso, eles se conversam, né? Os clubes se conversam. Então, sim, realmente eles têm um trabalho muito grande de controle emocional. Quando você vê um atleta de futebol, nós temos até a polêmica aqui dos árbitros, né? Sim. Que os jogadores não podem reclamar mais. Sim. De certa maneira, eu vejo que precisa ser revista, mas foi uma resposta, não sei a opinião de vocês, com aquela questão toda de que o jogador chega peitando o juiz, o árbitro, aliás, né? Sim. E aquilo é veiculado para as pessoas através da grande mídia. E as pessoas, porventura, vão acreditar que aquilo faz parte do futebol brasileiro. Entendido. É verdade. E é complicado porque é uma responsabilidade social do atleta. A seleção da Alemanha, no passado, se hospedou numa região remota, né? Não vou me recordar. Porto Seguro. E mostrou a responsabilidade social que eles têm em mudar a imagem do alemão frio, né? Sim, é verdade. Isso faz parte do atleta moderno, na minha concepção. O Alan, e no Taekwondo, como é esse auxílio psicológico? Então, não tem... A gente tem que falar uma coisa que eu acho que a psicologia do esporte é uma coisa muito moderna. Eu venho conversando muito com o Eduardo sobre isso, né? Inclusive, a gente tem feito algumas parcerias, porque é importante. Eu acho que a gente não está levando em conta hoje a importância. O que acontece? Hoje o educador físico, ou o professor, ou o técnico, ele é o fisioterapeuta, ele é o educador físico, ele é o psicólogo, ele é o massagista, ele é tudo. Então, assim, a gente tem que começar a levar em consideração que existem áreas profissionais e cada profissional tem que atuar na sua área. O psicólogo, ele tem toda uma base para saber trabalhar com aquele atleta. Eu, como técnico, eu tenho uma experiência pequena para orientar o meu aluno, mas eu não sei se essa minha técnica... Que nem o Bernardinho. O Bernardinho é um cara que grita no vôlei, ele é um cara que grita, que berra, mas será que todo atleta recebe bem esses berros do Bernardinho? Sim. Entendeu? Então a psicologia do esporte é muito importante e eu acredito que está se caminhando para que haja um trabalho. A seleção brasileira não tem psicólogo do esporte, de taekwondo, e muito menos. Tem um fisioterapeuta. E quem quer ter fisiologista, que é importante também, alguém que mexa com a parte de biomecânica, tem que contratar por fora. O que a gente tem, eu sei que a gente tem um fisioterapeuta na seleção e um médico que vai só nos grandes eventos. Nos pequenos eventos, não está indo. Legal. Marcão, com relação a essa violência, a essa agressividade, a gente está falando do esporte e futebol, né? Você chegou a pesquisar alguma coisa quando a gente está falando do bate-bola, da escolinha de futebol, ou não, Marcão? Cara, aqui pergunta mais uma vez brilhante, né, Márcio? Veja, tem alguns estudos, né? Eu não cheguei a analisar, mas a revisão de literatura aponta o seguinte, um estudo interessantíssimo de Sterapravo e Mesaderi, se não me engano, em 2002, eles citam o seguinte, eles compararam a prática esportiva de adolescentes com 14 anos, mais ou menos, com sedentários, a mesma faixa etária, sedentários. Eles apontaram o quê? Adolescentes sedentários têm um controle emocional maior. Adolescentes praticantes de atividade física também têm, desde que não façam atividade física. Se passarem a fazer, os caras que treinam, quando estão em atividade física, ficam violentos, ficam agressivos. Ao passo que o sedentário, o adolescente sedentário, não tem esse tipo de... Isso com relação praticante da modalidade de futebol ou qualquer atividade física? Qualquer atividade física. Ou seja, duas faixas. 14 anos sedentário, 14 anos praticante de atividade. Os dois são muito tranquilos fora da prática. O sedentário, como não vai praticar nada e o ativo irá, esse ativo tende a tornar-se mais agressivo durante as práticas. Impressionante, cara. Impressionante. E você chegou a buscar o porquê disso? Aí o Eduardo também pode ficar à vontade para dar um pitaco aí também, o Alan também, fica à vontade. Eu vou pegar depois a opinião deles, pessoas muito balizadas para discutir o assunto, mas tem sim, a psicologia do esporte alega, através de Dietmar Samulski, numa pesquisa de 2002, que isso parte e pauta-se da teoria da frustração-agressão. Quando você frustra-se, você tende a ser agressivo, independente de provocações, Márcio. Ou seja,
Se eu fui tentar dar um passe, o passe não foi do jeito que eu queria. Ninguém me provocou, ninguém caçoou do meu passe errado, mas eu senti que o passe errado foi mal dado e eu estou frustrado, eu posso agredir qualquer um do meu time, eu posso me auto-agredir, me ofender, pô, eu não devia ter dado esse passe errado e por aí vai. Cara, a psicologia do esporte é sensacional nesse ponto. Eduardo, como que a gente poderia solucionar esse problema? No caso, como nesse exemplo mesmo que ele falou, no passe errado, o que é claro, corrigir o passe seria excelente, mas na parte psicológica, como é que a gente poderia tá trabalhando com o jovem, aí a gente não está falando com o atleta ainda, né? Com esse jovem para que ele tivesse esse nível de frustração um pouco menor? Márcio, essas questões relacionadas ao esporte com a fase de desenvolvimento são importantes para você analisar. A criança e o jovem, né, o adolescente, aliás, eles têm características próprias da idade. Pode ter muitas diferenças, como ele falou mesmo da questão de quem não pratica tem mais controle emocional. Nós sempre temos que analisar individualmente essa pessoa, esse atleta, e perceber qual contexto ele se encontra, familiar, econômico, social. E as pessoas que estão com ele terem uma capacitação melhor para ter a sensibilidade de perceber essas diferenças. Porque eu vejo em alguns ambientes verdadeiras aberrações com crianças, com adolescentes, que colocam a questão do ganhar, né, como a gente já tinha discutido, como prioridade, não na formação dele, em ser atleta, em a imagem que ele vai ter e os benefícios que se traz como atleta. Então, a capacitação, o olhar diferenciado para esses adolescentes, para essas crianças, é muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para os três aqui, para a gente discutir. Raoni também fica à vontade aí, Raoni, para dar sua opinião. Que assim, a gente percebe que hoje em dia as crianças elas estão jogando menos bola, vamos assim dizer, né? Na rua, no condomínio, nas quadras, e quando elas vão para essas atividades é uma atividade um pouco mais dirigida, vamos assim dizer, ou numa escolinha em que sugere-se não uma brincadeira, mas sim uma disputa. É claro que quando a gente era mais novo, não sei se vocês pegaram essa fase, eu joguei muito bola na rua, sim. Dava aquelas descalço, dava aqueles bico no paralelepípedo, arrancava o tampão do dedo e tudo mais. E o que eu queria deixar aqui para vocês comentarem, será que por terem menos essa experiência de convívio com o meio desportivo, vamos assim dizer, desportivo no lazer, vamos assim dizer, não na prática competitiva, será que as crianças de antigamente elas estavam mais preparadas para conviver com essa frustração, com essa disputa? Qual é a opinião de vocês? Fica à vontade também, Rony, para responder. Pode ir. Então, Márcio, eu entendo que, de novo, né, essa relação do código binário vitória-derrota é um ponto-chave para essa análise. E tudo parte de experiências. Se você fica no seu condomínio, mexendo no seu jogo de futebol virtual e não pratica a virtualidade, não sai do virtual e entra no real, a sua probabilidade de não respeitar a sua derrota ou não entender a derrota alheia é muito grande. Certo. E eu entendo que neste ponto a agressividade pode, né? Não tem como confirmar porque não há pesquisas por enquanto, pelo menos do nosso grupo, mas existe grande chance da agressividade dessas pessoas ser maior, né? Entendi. E a frustração vem maior também. Vem mais forte, vem mais forte por um outro fator. As crianças têm um acervo motor muito menor hoje em dia. Exatamente. Porque elas não têm uma prática corporal, né? Eles não têm o convívio de movimentos corporais da escola. Eles têm uma prática esportiva, a educação física hoje já tem uma outra visão, né? A gente pode falar sobre isso, que hoje tem uma outra visão. Educação física, antigamente se priorizava o esporte, hoje se prioriza a pedagogia do movimento. E a única prática que ela tem é dentro da escola, se ela tiver. Sim. Se ela tiver com um bom profissional. A gente tem que levar isso em consideração também, se não for aquele professor que rola a bola, que a gente sabe que existe ainda. E D'Artagnan Pinto-Guedes cita isso, né? D'Artagnan Pinto-Guedes cita que as aulas de educação física escolar não dão conta de gerar qualidade de vida e saúde aos alunos por conta das chamadas que você faz e perde tempo, organização dos 40 alunos que você tem. Talvez sobra o quê? 30 minutos para uma atividade. Se sobrar, né? Se sobrar, Márcio, será que isso é efetivo, é eficaz, né? E você, Eduardo? Manda aí.
Falando exatamente de futebol, nós temos e o esporte em si, nós temos um grande crescimento de outras áreas esportivas, mas falando do futebol, nós não temos mais aquele espaço de antigamente nas ruas, tivemos grandes transformações sociais. Também passa a ideia de nós deixarmos de achar que o próximo garoto que joga futebol será o Pelé, né? O novo Pelé, né? Com certeza. Porque é complicado, tem uma expectativa que além dele ser o novo Pelé, ele traga para a família a condição financeira ideal para ela, né? Então, nós temos uma ideia de que vou formar esse atleta para que ele já seja um jogador e que me traga um retorno financeiro significativo, né? Ou seja, a responsabilidade em cima do garoto ficou muito grande, né? E você, Raoni, o que você acha aí? Então, meu amigo Márcio, acompanhando aqui a conversa de vocês, essa questão acho que foi muito interessante que ele falou da responsabilidade, né? O que se coloca dentro de um menino hoje. Ontem eu tava vendo uma matéria, até dar o crédito aqui, no jornal que é transmitido pela Rede Record à noite, né? Domingo Espetacular, se não me engano. E tava mostrando a questão que o funk hoje ultrapassou o sonho da criança. Ou seja, a criança que tinha sonho de ser jogador de futebol, hoje ela quer ser funkeira. E aí, um dos MCs daí, de menos de 15 anos de idade, a família dele dizendo que apostou tudo porque ele queria ser jogador de futebol. Colocou não uma certa pressão, mas a família apostou, o pai foi atrás e do nada ele virou pra mãe e falou que não queria mais jogar futebol, que a mãe não era pra comprar aquela chuteira, que era pra comprar aquela corrente de ouro pra ser funkeiro. Então, vai muito, pra ele ser um funkeiro no caso, então vai muito do momento isso. Eu acho que tem essa pressão e algumas escolinhas eu já conheço que realizam alguns trabalhos com crianças, elas proíbem até os pais de irem nos dias, não de competições, mas nos dias de treino, porque tem pai que fica do lado de fora, o professor fala pra ele fazer um exercício, por exemplo, eu que fiz futsal há muito tempo. Cansei de ver pai que estava do lado de fora, onde o professor mandava pisar na bola, rolar, dar o passe. Aí o professor acabava de falar, o pai colava na grade e falava: isso aí, filho, agora você pega e dá um drible aqui, pisa do outro jeito que é melhor. Então, eu cansei de passar por situações assim. Sim. Não com os meus pais, graças a Deus, nunca fizeram isso. Agora, eu já vi muito pai que o professor acabou de dar a dica, falar pra ele, o pai chegar e falar: professor, passou tudo errado, você tem que chegar e fazer isso. Então, algumas escolinhas até elas priorizam essa questão do espaço, professor e aluno, que influencia bastante, meus amigos. Não sei o que vocês acham. Com certeza. Pode falar, Marcão. Então, Raoni, só complementando a sua informação, bem importante, aliás, eu acompanhei certa vez uma história muito lamentável, eu diria, de um pai que fazia com que seu filho desse voltas por um parque público, não cabe aqui citar o nome do parque, mas ele fazia o filho de uns 12 anos dar voltas no parque e certa vez, indagado por outro amigo de profissão: poxa, mas você coloca seu filho para dar voltas no parque, para quê? Não, sabe como é? Meu filho é goleiro, o goleiro não tem uma atividade física muito grande durante a partida, ele precisa melhorar o condicionamento. Ele falou: poxa, mas seu filho tem 12 anos, quando ele tiver 30, talvez ele não tenha mais joelhos saudáveis para aguentar. Ele falou: mas o filho é meu e quem vai tentar transformá-lo em profissional sou eu, não se intrometa. Quer dizer... É a pressão, né? É a pressão que a gente coloca logo na criança, logo cedo. Isso não deve existir. A gente já falou muitas vezes aqui, o Márcio pode até falar junto comigo disso, que o cunho competitivo, às vezes, a gente tem que pensar, a gente já recebeu até pedagogos aqui, outras pessoas que falavam isso na própria escola, né? A criança vem com o cunho competitivo, às vezes ela aprendeu isso em casa, não foi na instituição de ensino, que é o que fica cada vez mais complicado, né? Eu acho interessante falar que tem um esporte, uma modalidade esportiva que é muito interessante, ela faz uma visão muito boa em relação às categorias, que é o atletismo. Sim. Ele prioriza totalmente o amadurecimento fisiológico dessa criança. É gradativo, né? É gradativo. Então, só vai ver pessoas competindo mesmo no atletismo sério a partir dos 17 anos, para 17 acima, que começa a ter algumas categorias, mas a partir dos 21 que ele pode ir para as competições oficiais. Então, assim, ele dá toda uma base, lógico, vamos praticar o atletismo, mas em doses homeopáticas, vamos dizer assim, e quando chega na maturação, lá em cima, aí sim, você vai se tornar um atleta, que aí você vai vir para o rendimento esportivo. Então, acho que é bem interessante falar que existe pode ser feito um trabalho para o atleta sem ele se lesionar. Não é que ele não vai se lesionar, ter menos lesões. Né, que foi interessante o que o Marcão falou aqui, da relação das lesões que a criança pode ter, por isso que você não vê prova de criança das grandes empresas. Você vê a São Silvestrinha, mas é uma prova bem curta. Sim. Né? Então, a gente tem que respeitar isso. E a gente vê, eu como também técnico, a gente acaba não respeitando isso. Quer se transformar o atleta agora, com 10 anos, 12 anos, 15 anos.
sendo que ele tem toda uma carreira pela frente, né? E acontece isso muito no futebol, como o Eduardo falou, como foi falado aqui, que se coloca muita confiança na questão financeira em cima da criança, e a frustração vem, muitas vezes essa frustração a criança não consegue superar no futuro, né? E acaba desmotivando ela em outras áreas da vida dela. Eu acho que é. O Eduardo. Meu amigo. Oi, pode falar. Só, Marcião, rapidinho, para não interromper o seu bate-papo, a gente tem os ouvintes que mandaram um recado aqui, e na parte inicial do programa a gente falou dessa questão daquele famoso futebol na semana com os amigos, né? Vamos ouvir o depoimento aqui do nosso amigo Fernando Bella, que mandou o seu depoimento. A gente, por várias vezes, agradeceu ao Fernando que mandou o seu depoimento aqui via WhatsApp, a gente vai ouvir. A gente conversou muito com alguns amigos que deixaram de praticar esse futebol na semana por causa desse estresse, por causa de algumas lesões, algumas entradas duras, aí até tema para nossa discussão ainda nesse programa. Acompanhe aí Fernando Bella falando pra gente. O que a gente tem observado hoje em dia é que o pessoal que... O que a gente tem observado hoje em dia é que o pessoal que costuma praticar aí o futebol, né, mais para lazer, obviamente, acaba levando para dentro da quadra um pouco do estresse que passa no dia a dia, né? E muitas vezes acontece que rola uma cobrança entre amigos de uma forma desnecessária e um pouco maior do que o normal, e com isso o pessoal acaba não conseguindo desestressar, que é o objetivo principal, né, de você fazer uma atividade como essa, né, jogar um futebol com os amigos, e muitas vezes até acaba distanciando o pessoal e até prejudicando uma amizade. Então muitas vezes o pessoal tem preferido por uma outra atividade individual, como correr, né, corrida de rua, que cresce tanto, ou fazer uma academia e tal, de uma forma mais individual, do que ir praticar um futebol com os amigos e de repente acabar se estressando mais do que se desestressando, que é o objetivo principal de você fazer uma atividade física e de se reunir com os amigos, né? Então, eu acredito que esse seja um dos pontos principais aí, que a pessoa acaba levando para dentro da quadra tudo que ela está sofrendo aí no seu dia a dia de estresse, né? Isso vai desde problemas no trabalho até problemas em casa, com dificuldade na economia, o pessoal às vezes está com conta atrasada, está com um monte de problema e acaba levando isso para dentro da quadra e prejudicando a atividade. Então isso tem feito com que as pessoas se afastem um pouco e aí acaba, né, a turma, e fica difícil de você reunir o pessoal. Acho que basicamente é isso, e agradeço a participação aí com vocês. Um grande abraço a todos que estão ouvindo o programa. É isso aí, um grande abraço ao Fernando Bella. E obrigado aí pela participação, Bella. Obrigado aí também, o Fernando Bella, que é da FDBcom. Eu queria voltar só um pouquinho aqui. A gente tem 10 minutos ainda para terminar o programa, mas eu queria fazer uma pergunta para o Eduardo. Quando a gente fala em pular fases, né, na criança, a gente pula fases físicas, que a gente especifica muito a criança quando a gente está saindo da escolinha, indo para o treinamento. E aí acho que não é só o futebol, como o Alan falou, né? E a gente percebe depois lá na frente que essa pulada, vamos assim dizer, de fase lá atrás prejudicou o desenvolvimento físico, mas também o técnico de um possível atleta. Com relação à psicologia, o Eduardo, o que significa pular a fase, né, para a criança, e na sua opinião, o que isso pode acarretar não só para o atleta, mas para o cidadão que a gente está formando lá na frente? Foi muito importante você falar essa divisão entre o cidadão, entre a pessoa e o atleta, porque a criança, ela necessita basicamente... Eu vou dar um exemplo de uma etapa do desenvolvimento, uma característica da criança. O brincar. Certo. O brincar que ela vai desenvolver, ela repete no brincar questões dos adultos, né? Na verdade, se a gente for pensar, o brincar, os esportes são brincadeiras organizadas. Com certeza. E que nós acabamos perdendo o sentido em alguns momentos. Então, lá na frente, se a criança não tem essa questão do brincar, ela não vai desenvolver questões como o Marcão falou da frustração, como ela vai lidar com a frustração
quando adulto, se antes ela não teve recursos necessários através do brincar, da representatividade disso, né? Do brincar. Então, este é um exemplo de como a fase do desenvolvimento que foi banida, né? Foi pulada. Foi pulada, pode acarretar lá na frente, né? Na formação de uma pessoa mesmo. Nós temos milhares de exemplos. Temos exemplos sociais, por exemplo, de atletas que infelizmente foram para um caminho que tinham tudo e de repente... Aliás, não tinham nada, tinham tudo e não tinham o suporte necessário para manter isso, né? Então, para você entender que a formação de uma pessoa é muito importante nessa fase atleta e pessoa, né? Legal. Vamos colocar aqui, o Fernando Bella disse aí no seu depoimento que existem algumas pessoas que estão mudando, deixando de jogar, bater a bolinha dele para ir para outros esportes. E a gente recentemente falou aqui no programa que teve uma pesquisa que foi divulgada pela mídia que estava apontando que o futebol estava caindo em número de praticantes no país, né, perdendo para caminhada e corrida. E aí eu pergunto para todos vocês, o que vocês acham, né, dessa situação? Né? De onde vem, do porquê, e fiquem à vontade para falar aí. Vamos lá, Marcão. Olha, Márcio, pergunta bem interessante a sua, porque se nós formos analisar a questão da sociologia do esporte, Norbert Elias, que é um sociólogo também, ele diz o seguinte: a prática de esporte, ela tem uma excitabilidade agradável. Essa excitabilidade, ela é saudável. O problema é quando essa excitabilidade entra em desequilíbrio. Qual é o desequilíbrio? O desequilíbrio já citado outrora nessa nossa discussão, o desequilíbrio da frustração-agressão. O Raoni fez uma provocação brilhante. Peguemos um exemplo meu e seu. Eu tive problemas com o meu chefe, mas tenho aquele futebolzinho de quarta-noite para jogar com você. Já saio frustrado do meu trabalho e entro na quadra para bater bola. Eu pego a bola em determinado momento do jogo, lhe dou um passe mal feito e você perde o gol. A ideia para que eu esteja frustrado e lhe agrida é atribuir a culpa a você. Pô, Márcio, você perdeu o gol. Marcão, mas você viu o passe que você me deu? Não, meu passe foi perfeito, a culpa foi sua. E daí você se estressa. Na próxima quarta-feira, talvez eu continue lá, você não. Porque você já não aguenta mais os destemperos, não só meu, ou de outras pessoas que venham a se destemperar. Talvez isso explique o porquê de eu migrar para a corrida. Na corrida eu tô sozinho, se eu correr mal ou não, eu me culpo e acabou. Eu não tenho quem culpar, então não tem graça. Eu prefiro ficar sozinho na minha e me livro disso também. Legal. Eduardo? Eu tenho uma opinião, eu concordo com essa visão e tenho um adicional, né? Eu acredito que o interesse por outros esportes são uma crescente aqui no Brasil. Eu mesmo sou um apaixonado por futebol desde criança. Venho me decepcionando com algumas questões, mas não deixo de gostar. Só que acredito que as pessoas se interessem, estejam gostando mais de outras expressões do esporte que não sejam o futebol brasileiro, né? Entendi. Alan? A gente pode citar também a questão que a gente falou no começo, que a criança deixou de ter essa prática na rua, no brincar. Então, será que isso não está trazendo também esse desinteresse pelo esporte? Está na televisão, você assistir a uma coisa, você praticar a outra, traz uma paixão um pouco maior, né? E eu acho que também a gente está um pouco decepcionado com o que a gente vem vendo no futebol e muita academia hoje em dia, né? Então a pessoa vai fazer aquela prática esportiva ou fazer aquele seu treinamento na academia naquele tempo que tem 1 hora do meu dia, hoje no corre-corre diário nosso, de trabalho, estudar. Então a gente encontra essa brecha, de repente, dentro das academias. Tem uma aula de Muay Thai, ou tem uma aula de Jiu, ou tem uma aula de Zumba, que eu posso praticar naquele horário. Então ela vai e acaba migrando. Porque pro futebol você tem que estar todo dia 2 horas, 1h30 com os amigos, e muitas vezes você não tem esse tempo, né? Pela corrida do dia a dia. Eu acredito que seja por esse motivo também. Só um adicional que eu esqueci, também nós temos a mensagem todo o tempo da sociedade de uma vida saudável, uma vida ativa, né? Sim. Inclusive o nome aqui do nosso programa. Do programa, né? Então nós temos essa grande influência da sociedade para uma vida saudável mesmo, né? Então... Com certeza. E você, Rony, como praticante do futebol e amante do mesmo, qual a sua opinião sobre essa debandada, vamos assim dizer, da galera no futebol? Então, Márcio, até isso foi o que
mais gerou o nosso tema do programa hoje, né? Em conversa que eu tive com o Marco, em conversa que eu já tive com você, Márcio, Sim. com o nosso amigo Fernando Bella, com outras pessoas que trabalham em outros segmentos, que também praticam seu futebol no ambiente corporativo e também fora de lá. É uma questão muito triste, eu vejo, porque é o seguinte, as pessoas estão confundindo. Eu sou um cara que joga futebol e jogava, pelo menos antes da lesão do joelho, até 4 vezes por semana. Eu notava que ali existiam rivalidades. Tem sempre aquele cara que nunca vai escolher aquele outro amigo pra jogar no time dele, não entrega o colete da mesma cor, porque ele quer vencer aquele cara e durante a semana ele quer zoar o cara no WhatsApp, zoar o cara no Facebook, e aí as pessoas não se falam. Não se falam por causa do esporte. Eu já presenciei isso. Eu já vi cara que deu carrinho de propósito no outro, já vi cara que brigou com o cara num outro dia, levou isso pra dentro de campo e tava esquecendo esse fator da qualidade de vida. Então isso é muito triste. Eu pratico um futebol todas as terças-feiras lá no Grande ABC. Pra vocês terem uma ideia, nós já jogamos esse futebol acho que há mais de 6 anos. Hoje são outras pessoas que jogam por lá. Aquela equipe que começou, aqueles amigos que começaram, até uns mais velhos que os outros, uns foram embora por causa até do que o Fernando Bella falou aqui. Então alguns pararam porque não estavam tendo mais qualidade. Começou uma série de lesões. Então isso é muito preocupante. Aí você chega numa casa dos 25 para os 30 anos, você tem que trabalhar no dia anterior, certo? Não que as pessoas mais novas não trabalham também, mas tem um pique até melhor. A gente sabe que muda, o nosso corpo muda. E aí você sente, tem uma lesão, você vai subir de cabeça, tem aquele cara que já deixou o cotovelo, tem aquele cara que você fala uma vez, o cara não entende, você fala, não precisa deixar o cotovelo, eu não vou te machucar. E aí começa, você fala 1, 2, 3, na quarta ele não vai falar mais, ele vai deixar de ir no mensal, aí ele vai no avulso quando puder. É isso que acontece. É isso que a gente reclama bastante nos jogos entre os amigos, e eu tenho notado bastante isso. Aí a pessoa vai se afastando, aí você começa a chamar, a pessoa não responde mais. Aí um dia ela te encontra num barzinho qualquer, no lado descontraído, ela senta na mesa com você e fala, olha, eu não fui mais lá, porque lembra aquele cara que me deu a cotovelada? Então, já várias vezes ele tava dando, eu falei com ele no particular, o cara não fez. Então, pra não arrumar briga com todo mundo, eu deixei de ir, falei que tava trabalhando em casa. E aí o cara para até de jogar futebol, ele desanima, porque ele vai jogar futebol, e até na própria várzea acontece muito isso. Eu sou zagueiro, eu jogo na várzea, né? Então eu vi algumas coisas que você vai jogar, parece que o cara tá numa final de Copa do Mundo, ó, ele tem que fazer o gol e ele tem que te machucar. Sim. Ele tem que te humilhar, literalmente. E isso acontece em até jogos de amigos, gente. Esse é o mais alarmante. O futebol hoje, ele tomou uma propensão nesses jogos de divertimento muito arriscada. Tem gente que hoje pensa 3 vezes antes de ir no futebol com os amigos ou ficar em casa, e prefere ficar em casa. E aí, é claro, o cara vai se alimentar, ficar um pouco mais sedentário, porque tem aquele cara também que não quer pegar peso, Sim. que gosta só do futebol, como tem a pessoa que só vai na natação, em outros esportes. Então acho que a situação tá muito ruim mesmo, viu, Marcelo Decaux? A gente tá esquecendo um pouco, falando de maneira geral, a gente, né? A gente tá esquecendo um pouco de ter o respeito pelo próximo, essa é a grande verdade. Legal, e a gente já tá quase no final do nosso programa aqui. Queria agradecer a participação de todos, mas eu queria, né, que cada um falasse aí para finalizar qual é a saída, né? Dentro da sua pesquisa, Marcão. A gente tem aí alguns pontos de agressividade, mas com certeza tem muitos pontos bons também, né? Que a gente infelizmente não conseguiu falar todos aqui, né? Mas qual seria a saída, né? Para que a gente pudesse ter um futebol melhor, e aí eu acredito que esse melhor no âmbito geral, realmente, no geral, na prática, com menos violência e mais resultado. Olha, Márcio, eu encerro a minha prazerosa participação respondendo o seguinte, né? E já agradecendo de novo ao professor doutor Marcelo Marquesi, à professora mestra Luciane Diniz e ao professor especialista Bruno Leonardo Golini, o quê? Quando se sobe para o profissional esses estudos, o que foi apontado por nós nesses achados é que o técnico participa do aumento da agressividade desses atletas. Então, a minha resposta como professor de educação física é: tomem cuidado ao passar informações técnico-táticas aos seus alunos, aos seus atletas, e procurem mantê-los, eu diria, controladamente concentrados durante a partida, e que esses destemperos emocionais tenham um mínimo de cuidado, para que isso não gere agressão, porque isso reflete no time. Você pode perder um jogador, ele pode tomar um cartão vermelho, ele pode brigar com um amigo. Então cabe a nós, professores de educação física especializados em psicologia do esporte, por que não, olhar com mais critério para essa agressividade que realmente me incomoda bastante. Legal. Eduardo? Eu acredito que a especialização, a capacitação dessas pessoas envolvidas no esporte seria interessante,
nós temos junto desses atletas, né? E com relação ao que o Raoni muito bem apontou, nós vivemos uma sociedade que alguns valores são mais abertos, mais exaltados do que outros. Então, resgatar esses valores do esporte, né, que são a união, o benefício, né, voltado para ele, então é importante que essa sociedade exalte isso ao invés do contrário, ao invés da doença, né? Sim. Nós exaltemos os benefícios, a questão do bem-estar voltado para essas recreações, né? Então, esse seria o meu desfecho final. Valeu. Alan? Vou entrar um pouco na questão cultural, né? O Brasil, a gente sabe que tem alguns estudos que dizem que o futebol é mais cultura do que esporte no Brasil. Alguns estudos de sociologia dizem isso. A gente mudar um pouco da nossa cultura em relação ao esporte, de xingar, questão dos técnicos que foi citado muito bem por todos aqui, que incentivam, que xingam também, que a gente sabe que as pessoas aprendem pelo exemplo. Então, se eu sou o técnico, estou xingando porque eu sou atleta e não posso xingar. Sim. Então, foi muito bem colocado pelo Eduardo e pelo Marcos, que a gente tem que começar com o profissional que está ensinando a modalidade. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Obrigado, Raoni. Então, este foi o nosso Vida Ativa de hoje, um programa muito, muito legal. Pena que ele passa muito rápido, não é? Eu agradeço a participação de todo mundo. Obrigado, Raoni. Obrigado a participação do Bela aí. E este foi o nosso Vida Ativa. Foi muito legal estar com vocês. Obrigado. Estaremos na semana que vem com mais Vida Ativa para você. Até lá. Você ouviu Vida Ativa, notícias, entrevistas e dicas sobre qualidade de vida e bem-estar e benefícios à saúde. Mexa-se com Vida Ativa. Apresentação de Márcio Aldecoa. Vida Ativa.